Vamos lá, galera. Vamos ver se tá por aqui, ficou melhor. A gente tentou fazer pelo WhatsApp e não conseguimos fazer. Então vamos ver se a gente assiste por aqui. E aí eu quero acompanhando aí os comentários das pessoas que estiverem assistindo. Então vamos me dando um ok, o Adair, para ver aí as pessoas. E eu vou comentando por aqui. Tá tudo ok aí? Eu tô olhando aqui, tá tudo ok. A iluminação tá boa, quero saber se o áudio tá bom. Aí quero que vocês vão me dando o ok, eu vou acompanhando pelo computador aqui os comentários de vocês. A Daíri, o pessoal que chegou agora, a gente tentou fazer pelo WhatsApp, não tá ouvindo. E agora, melhorou aí o som? Deixa eu melhorar aqui. O microfone tá tudo ok. E agora, Adair, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui se tá saindo. Ei, tá saindo o áudio agora. Então o problema aí é... ok. Então, galera, eu coloquei esse tema dessa live hoje, que foi hipnose e religiosidade, né? E eu queria falar exatamente sobre isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar alguns minutos, até porque muita gente foi lá para o YouTube, aí a gente não conseguiu configurar lá a transmissão do YouTube. Então a gente vai fazer por aqui, tá? Eu estou com o celular na mão e vou ter que acompanhar as perguntas por ali. Então a gente vai aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, e eu conto com a presença de todo mundo aí que pelo menos falaram que ia participar, ok? Então, galera, eu conto com todos vocês. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui? Ok. Aí... 114 visualizações, vamos lá. Denise Azevedo, boa noite, Denise, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema especial, que é a hipnose e a religiosidade, né? E eu quero falar bem sobre esse tema, porque é um tema que eu trabalho muito. Deixa eu me arrumar aqui, tá balançando um pouco a imagem, estou segurando o celular na mão com a câmera frontal hoje, mas eu acho que a luminosidade está boa, né? Ok? O Adair dizia que não estava ouvindo, agora está ouvindo. Então, por enquanto, temos aí algumas pessoas que se interessaram por esse tema, que é hipnose e religiosidade, né? Boa noite, amiga Denise. Mago Ledo, meu grande amigo, lá de Montevidéu, no Uruguai. Grande abraço aí pro meu amigo. Saudades de você, amigo. Tem que aparecer no Brasil. Tem que vir a mi casa, su casa. Então, o Ledo é um grande amigo, obrigado aí pela participação. E esse tema, ele é um tema para muitas pessoas até polêmico, já me falaram um pouquinho sobre esse tema, né? Olha, esse tema é polêmico, mas eu quero apresentar a solução para esse tema, né? Eu sempre falo para as pessoas, você tem um tema que é polêmico, você tem que buscar a solução para esse tema. E é exatamente o que eu estou fazendo hoje, dizer para vocês como que eu trabalho esse lance da religiosidade, na clínica com a hipnose, e quais os resultados que eu tenho obtido, né, e a satisfação dos clientes. Então vamos lá, Mônica Reis, Ítalo William, obrigado, grande abraço. Um abraço para a Mônica também. Bom, pessoal, então, o que eu quero dizer para vocês, eu vou aproveitar aqui, vou convidar algumas pessoas para assistir aqui. Como é que... eu preciso aprender a mexer um pouco mais, mas eu já sei o que eu faço aqui. Boa noite, Denise Azevedo. Deixa eu compartilhar isso aqui para ver as pessoas. Deixa eu compartilhar isso aqui em grupo de hipnose aqui, só um minuto. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite aí uns para os outros e fazendo com que essa live seja a melhor de todas elas, tá? Então, o tema abordado, vocês já viram, é hipnose e religiosidade. A Denise Azevedo diz que a maior dificuldade é a associação da religião que as pessoas fazem com a hipnose. Exatamente isso, viu? Boa noite também, o Ricardo Garcia Mota. Denise, vou responder sua pergunta. Realmente, eu encontrei durante muitos anos alguns obstáculos de pessoas que achavam que hipnose tinha alguma coisa a ver com religião. Eu vou tentar tirar o óculos, porque o óculos acho que dá um reflexo, mas eu vou ficar com ele, porque senão eu não consigo ler as mensagens. E a maior dificuldade realmente do começo, inclusive, era essa, porque primeiro que as pessoas achavam
né, achavam, entre aspas, que a hipnose tinha alguma coisa a ver com a religiosidade ou com a espiritualidade. Eu sempre explicava isso nos pré-talks dos meus shows e também nas anamneses que eu fazia e faço até hoje com os clientes na clínica. Eu sempre falava para as pessoas que hipnose não tem nada a ver com religiosidade ou com espiritualidade. E que hipnose é um grau avançado de concentração por um estado de consciência alterado, que pode ser induzido por um profissional ou pode acontecer naturalmente, como as explicações que nós já demos em lives anteriores, né? Das pessoas que assistem televisão, das pessoas que vão para o trabalho e não se lembram, como se desligasse, né? Quando chega no trabalho de carro, diz, nossa, já cheguei e nem vi. Então eu falo que isso é um transe hipnótico. Aí voltando a falar da religião e por que a hipnose, eu coloquei esse termo hipnose e religiosidade, exatamente para quebrar esse tabu. Ontem eu fui atender um paciente, ontem, segunda-feira, isso. E a moça que me indicou foi uma paciente que ela não conseguia trabalhar. Ela foi aprovada nesses trâmites do Uber, mas ela não dirigia, porque ela tem muito medo de ser assaltada, enfim, é o medo que todo mundo tem. E quando ela veio para a primeira sessão, no outro dia ela já mandou uma mensagem para mim dizendo que já estava trabalhando. Né? E eu trabalho com um protocolo que eu criei do meu jeito, mas ficou bem feito. E eu disponibilizo isso para os alunos dos cursos, que é onde você atender os pacientes com apenas 3 sessões. E na primeira sessão, antes da segunda sessão, ela já estava vindo para cá, mandando mensagem dizendo que estava já trabalhando, enfim. E ela me indicou uma pessoa. E quando ela veio falar comigo sobre essa pessoa, ela já me disse por mensagem, olha, tem que tomar cuidado, porque ele é muito religioso. E eu perguntei qual religião que ele era, ela disse que ele era evangélico. E eu disse, não, pode ficar tranquila, porque hoje eu atendo pessoas de diversas religiões. Agora, onde mostrar para as pessoas que hipnose não tem nada a ver com religiosidade ou espiritualidade. Agora, ela não tem nada a ver, mas como eu uso a religiosidade exatamente para isso. Deixa eu dar uma boa noite para as pessoas que entraram agora aqui. Kenny de França, Anderson Pires, Edson Guedes. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, a hipnose, quando eu decidi escolher um tema para trabalhar com a clínica, o resultado, além de ser melhor, mais duradouro, ele é muito mais rápido quando você começa a trabalhar a religiosidade, onde você vai explorar no transe a crença e a fé que o seu paciente tem. Deixa eu só ler uma pergunta aqui que a Mônica fez. Fiz um curso de hipnose clínica. Sou religiosa e sempre usei a oração para motivar pessoas e me identifiquei muito com a hipnose. Mônica Reis, eu inclusive quero falar para você a comparação que eu dou, de oração e a comparação que eu dou sobre o transe hipnótico. Eu falo para as pessoas que eu comparo o transe hipnótico com aquele momento em que você vai fazer sua oração. Olha que interessante. Deixa eu dar só mais uma boa noite aqui para alguns amigos, Rui Fernando Cruz e o Matusalém Fernandes. Grande abraço, meu amigo de Rio Claro. Então, eu vou falar para você como que eu falo isso para as pessoas. Na anamnese, eu sempre pergunto para o cliente qual é a religião do cliente. Mas eu não pergunto nessa maneira, né? Quando eu pergunto a idade, o nome, aí eu pergunto, você tem algum tipo de crença religiosa, alguma religião? E aí o paciente me diz, sim. E 90% responde já qual a religião que é ou que frequenta. E os outros 10% respondem sim, aí eu pergunto qual a religião. Então, quando o paciente me responde, por exemplo, eu sou evangélico, e eu estudei teologia, então isso ficou mais fácil para mim. Eu estudei exatamente para isso.
Quando ele me diz, vou dar um exemplo, né? Eu sou evangélico, Adam. Eu falo, nossa, que legal, qual congregação você é, meu irmão? Aí ele vai me falar se ele é da Assembleia, se ele é da Universal, se ele é da Pentecostal, se ele é da congregação, enfim, ele vai me falar qual é o segmento dele, certo? E em cima desse segmento, porque as religiões, algumas têm doutrinas criadas pelas igrejas, correto? Mas o que eu vou explorar durante o tratamento não é a doutrina da igreja, e sim a fé do paciente. Por isso, voltando lá na pergunta da Mônica Pires, na pergunta não, da frase que ela colocou, é que eu comparo o transe hipnótico com o momento da oração. E aí eu explico isso. Porque eu falo para as pessoas que as pessoas, quando vão orar para pedir ou para agradecer a Deus alguma coisa, 99% das pessoas, eles oram para pedir, não oram para agradecer. Mas, mesmo os que oram para agradecer, eles começam a fazer as orações e 10 segundos depois eles falam com o filho, ô, fecha a porta aí que eu estou orando. Ou eles vão olhar no celular, nossa, deixa eu desligar o celular, isso tudo no meio. Então, no decorrer da oração, ele está orando e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, pedindo para fechar a porta, pedindo para fazer silêncio, pedindo para as pessoas ficarem quietos, pedindo para desligar o celular, pedindo para, diz que eu já vou. Então, eu falo para as pessoas que isso não é uma oração. E que independente da crença dela, Deus não vai nem ouvir o que ela está falando. E aí me disseram por quê? Quando você está orando, eu falo para as pessoas, e se cair uma bomba no quarteirão perto de onde você mora, eu falo para as pessoas, se cair uma bomba no quarteirão e destruir todas as casas, inclusive a sua, e sobrar só o quarto que você está, você só vai descobrir o que aconteceu quando você, no final da sua oração, disser obrigado, e abrir os olhos e dizer, meu Deus, o que aconteceu aqui? Isso é uma oração. Porque você estava focado com todos os sentidos na sua oração. Ou seja, entre você e Deus. E num transe hipnótico, eu falo para a pessoa que ela precisa estar concentrada, desligando-se de tudo. Que isso fica mais fácil para fazer com que a pessoa desligue, sem que você precise burlar o senso crítico dela. Ela se desliga automaticamente quando você dá essa explicação para ela. Né? Deixa eu dar só mais uma boa noite para o Carlos Machado, lá nos Estados Unidos, a Tânia Fonseca, lá de Mogi Guaçu, Leonardo, meu amigo do Espírito Santo, Leonardo Rodrigo. Né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa desligue o senso crítico, ao invés de você tentar burlar e não ter certeza se burlou ou não, porque a pessoa pode estar, né, com o senso crítico ainda ligado, fica mais fácil quando você faz com que ela desligue. Então, quando eu dou essa explicação para ela sobre a concentração, sobre a comparação, inclusive, da oração e do transe hipnótico, fica mais fácil para a pessoa começar a entender. Então, isso é uma das coisas. Então, voltando lá na parte onde eu estava dizendo que eu pergunto para a pessoa a religiosidade. E eu disse no primeiro que ele me disse que é evangélico. Então, eu já sei qual é a linha que eu vou seguir. Deixa eu só então ler aqui. A Mônica diz, sou católica, pergunto se eles têm fé. E se eles confirmam, eu peço para fechar os olhos e faço oração. Já tive muitas respostas positivas a respeito. E em algumas aulas lembrei desse comportamento. Que bom, Mônica. Fico feliz que você tenha usado dessa maneira, né? Então, olha só. O que eu quero deixar bem claro para vocês sobre como explorar a fé, porque eu vou chegar nesse ponto agora, como trabalhar a fé da pessoa, né? Então, o cara me diz que é evangélico, eu já sei que linha que eu vou trabalhar e com que tipo de fé, o tipo de fé que ele tem. E eu vou explorar essa fé dentro da crença dele para trazer um resultado melhor para ele. Ponto. Aí eu vou em alguém que me diz, qual a sua religião? Eu sou católico. Então, eu já vou perguntar para a pessoa já qual santo ela é devota. 100% das pessoas que é católico tem um santo como devoto. Então, a gente vai tirar alguns exemplos. Por exemplo, se você falar em católico em Goiás, 90% das pessoas vão falar, eu sou devoto ao Divino Pai Eterno, que fica numa cidadezinha próxima a Goiânia, chamada Trindade.
Se você está em São Paulo, a maioria vai falar Nossa Senhora Aparecida, outros vão falar Santo Expedito, e São Judas Tadeu, que são os mais populares aí em São Paulo. E assim vai indo. Então, quando você pergunta também para a pessoa, e a pessoa te diz, olha, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, que ótimo. Você já tem você já sabe que linha vai seguir, eu já sei que linha que eu vou seguir. Porque eu já sei qual é o santo que ele é devoto. Então, isso significa qual é o santo que ele reza mais. Qual o santo que ele vai pedir mais. É onde ele é mais devoto. Então, esse é um dos exemplos. Eu vou numa pessoa e pergunto qual a sua religião. A pessoa me diz, eu sou espírita. Eu vou perguntar para ela, que bom. E qual linha você é, né, do espiritismo? Você é kardecista, você é umbandista, candomblé, quimbanda, e aí vai partindo para as religiões. E dependendo da resposta dele, aí eu faço algumas outras perguntas para ele, né? Por exemplo, olha, você é filho de quem? Então, as pessoas vão começar a falar e também eu vou pegar isso para usar em benefício dele. Olha que interessante, né? Aqui é diferente do tribunal. Né? Quando alguém é preso, fala, tudo que você dissesse era usado contra você no tribunal. No meu caso, tudo que você dissesse era usado em benefício próprio, em benefício seu. Então, isso é que é o interessante. E aí, esses dias me perguntaram se eu encontrar uma pessoa que disser que é ateu. E eu vou dizer para vocês como que eu vou trabalhar. Encontro uma pessoa e falo, você tem alguma religião, alguma crença? Ele diz, não, sou ateu. E o ateu... Pergunta para um ateu assim, olha, se você conhecer algum ateu, pergunta para ele assim, e no que você acredita? Ele vai te responder assim, eu acredito no que eu vejo, no que eu sinto e no que eu toco. Olha que coisa interessante, porque se o cara estiver num transe hipnótico, ele vai sentir, pelo menos sentir, ele vai sentir, e até visualizar. Dependendo do nível de transe que ele entrar. Então, isso que é legal e muito bom de você trabalhar. Então, esse termo hipnose e religiosidade, eu coloquei exatamente para isso. Como eu atendo num protocolo de 3 sessões, e esse protocolo eu escrevi ele todo, né, e transformei num pequeno e-book, numa apostila, onde eu disponibilizo para as pessoas que fazem o curso comigo, né, eu entrego impresso isso, mas ele tem digitalizado também essa apostila. E o mais interessante é que, agora vamos falar dos resultados que isso tem dado em 3 sessões. Bom, o resultado na clínica, quando você trabalha e explora a fé e a crença do paciente, galera, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia, o quanto o resultado é melhor. Vou dar um exemplo. Imagina você falar normalmente, como eu falar para vocês, você falar normalmente, nossa, eu coloquei o dedo na câmera aqui e coloquei na frente da câmera. Imagina você falar para uma pessoa, independente da crença, vejam, independente da religião, se ele falar que é católico, que é espírita ou que é evangélico. Algo que 100% das pessoas sabem. Né? E aí, se a gente entrar um pouquinho na religiosidade, você diz para todo mundo, nós somos feitos imagem e semelhança, e todo mundo vai responder, de Deus. Agora imagina você falar isso normal para uma pessoa, e imagina você falando isso para uma pessoa em transe hipnótico. Por exemplo, eu peguei uma pessoa com depressão, e ela já tinha procurado vários profissionais da saúde, né, feito vários tratamentos, 5 anos de tratamento, tem até um depoimento dela, que ela fez em áudio para mim, né, e ela há 5 anos não conseguia se livrar dessa depressão, e ela foi piorando até o momento em que ela ficou em casa e não saía mais de casa. Só para vocês terem uma ideia, ela não saía mais de casa. Ela começou a ficar presa dentro de casa. E quando ela me procurou, eu trabalhei exatamente essa crença e essa fé. Então eu vou dar alguns exemplos, né, dos trechos que tem, que eu uso durante o protocolo de atendimento feito em 3 sessões. Né? Você falar, ela é em transe hipnótico, e você fazer metáforas ou comparações, vamos falar de comparações, e das maiores dificuldades do transe. Então, algumas comparações que eu faço trabalhando a fé. Eu digo para ela que ela, assim como eu e assim como qualquer ser humano, ela é feita, e se ela acredita nisso, que ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Então imagina isso com a voz suave, próximo do ouvido da pessoa em transe. E claro que ela vai responder que sim,
fervorosamente, independente da crença dela. E eu digo para ela começar a imaginar, e eu vou fazendo com que ela vá imaginando. Faço com que ela visualize, imagine ou sinta, aí vai depender se ela é sinestésica, auditiva ou visual. E depois, se alguém tiver dúvida, me pergunta aqui que eu explico como na anamnese você já identificar isso muito mais fácil do que você correr risco de errar, identificar sem errar, tá? E aí, galera, quando eu falo isso para a pessoa, eu falo para ela, agora eu quero que você, vamos dizer que ela é visual, tá? Eu quero que você visualiza você de olhos fechados, visualiza você pedindo todo dia, porque ela já pede todo dia para se livrar da depressão e não está conseguindo. Eu falo, visualiza você pedindo nesse momento para Deus te livrar de toda essa depressão. E visualiza, mas visualiza nitidamente, você vai ouvir a voz de Deus te respondendo, que Ele está te ouvindo. As pessoas em transe começam a se emocionar, é normal, né? As pessoas começarem a chorar no consultório. E aí é onde eu digo para ela, agora visualize se Deus respondesse para você que ouviu sua oração, mas não pode atender o seu pedido, porque ele está com depressão, porque ele está triste, porque ele está chateado, porque hoje ele quer ficar trancado dentro de casa. E eu digo para as pessoas, é impossível imaginar um Deus assim, né? Pois se você é a imagem e semelhança de Deus, você é Deus. Então você é perfeita. Você não tem problema nenhum. E tudo que aparece aí são arestas que você precisa se lapidar todos os dias, como se você fosse uma pedra bruta, e você precisa se lapidar para se transformar num belo diamante. Galera, são uma das coisas que eu uso, e eu falo para vocês, o resultado é fantástico quando eu peço para ela comparar. E eu pergunto muitas vezes para ela também, você já viu Deus? Isso até na anamnese eu pergunto, já viu Deus assim como você está me vendo, batendo um papo comigo? Não, claro que não, ela diz. E eu digo, então, sabe por que ninguém nunca viu a face de Deus? Porque Deus não tem face. Deus é você, Deus sou eu, Deus é o vizinho. Por isso Deus não tem uma face. Né? Por isso tem gente gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo, magro. Porque mulher, homem, Deus está em cada um de nós, eu falo isso para a pessoa. Então, dentro do transe, ela começa a se identificar de que ela tem Deus dentro dela. E que ela é Deus. E que se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como que você pode achar que você tem defeito? E eu digo para ela, se você tiver defeitos, significa que você acredita que Deus tem defeitos. Ou que Deus errou. Cara, eu quero falar isso para vocês do fundo do meu coração. Depois que eu desenvolvi essa maneira de trabalhar, desse jeito, o resultado, clinicamente, tem sido mais rápido, mais duradouro. Outra comparação interessante que eu faço, e eu já disse isso, vou repetir. Eu devo isso a uma live que eu vi há muito tempo atrás, do Valdeci Carneiro, da Sociedade Interamericana de Hipnose, falando sobre a técnica do perdão. E eu comecei a trabalhar isso, sobre a técnica do perdão, de uma maneira também com comparações, porque eu já encontrei dificuldades das pessoas olharem para mim e dizer, não, eu não quero perdoar, mesmo em transe. Já vi pessoas sair do transe, quando vai para a sessão de perdoar, a pessoa não quer. E aí eu também faço comparações. E exemplos eu dou, por exemplo, do filho que não quer perdoar a mãe ou o pai. E eu dou um exemplo para ele, de que sobre Jesus Cristo principalmente, né, quando estava morrendo, o que ele mais pedia era para que Deus perdoasse as pessoas que estavam matando, tirando a vida dele. E mesmo assim, ele pedia para que Deus os perdoasse. Então eu quero dizer para você que por mais que o seu pai, ou sua mãe, ou seu tio te magoou, te machucou, enfim, eu falo todos os problemas que ela tinha relatado e digo, ela não tirou a sua vida. Você está viva graças à sua mãe, ao seu pai, enfim, graças a tudo isso que foi acontecendo. E aí as pessoas têm facilidade maior de perdoar. E é onde eu parto para eles abraçarem a mãe, sentir a mãe, então perdoar de verdade, se for a mãe, se for o tio, enfim, seja quem for, né? Então isso que eu quero falar para vocês, que hipnose e religiosidade, ela pode ser... não é adequada que eu ia dizer, mas você pode adequar
a hipnose com a religião dentro da crença da pessoa. Deixa eu ler alguns comentários aqui, para não passar batido aqui. O José Roberto está dizendo gratidão. Alex Alves entrou. Roberto Ferreira diz muito bom, muito obrigado, Roberto. Então, galera, tem outros comentários que passou que eu não li, eu vou ler aqui, ó. Roberto Vieira disse salve, grande Adam, John Tatuagens, Keliane, Fábio. Então, galera, o que eu quero deixar para vocês aqui é dizer para vocês que nesse protocolo de 3 sessões, e com esse mesmo protocolo, eu não preciso mudar. Se eu pegar uma pessoa com depressão, eu pegar uma pessoa com ansiedade, com medo, com pânico, com fobia, enfim, eu posso usar esse mesmo protocolo para tratar diversos males. Diversos males eu consigo atender, porque eu só vou mudar o contexto, o protocolo é o mesmo. E o protocolo de indução é que é o mesmo, né? O protocolo é muito fácil de ser usado. E nesse protocolo eu fiz um apanhado daquilo que eu achei melhor, de um hipnólogo, de outro hipnólogo, peguei os melhores daquilo que eu estudei e falei, com isso aqui eu vou montar um protocolo. E montei esse protocolo onde o paciente senta na cadeira. Galera, em 8 minutos no máximo, eu vou falando só, em 8 minutos, ele já está num transe, aí é só aprofundar. Então, eu uso muito lugar seguro, porque todo mundo teve ou tem, ou pelo menos quem nunca foi, tem vontade de ir para um lugar que é seguro. E uso muito o Golden Box, né? Muitos usam o caminhão de lixo, enfim, mas eu uso muito o Golden Box. Agora eu uso uma coisa que eu queria agradecer aqui ao Marcos Freire, eu acho, lá do Espírito Santo, que há anos atrás nós conversamos por telefone, ele me disse que estava usando umas fotografias, e eu falei, posso copiar? Ele falou, pode, me mandou inclusive as fotografias, e eu adequei dentro daquilo que eu uso, e ficou muito mais fácil de usar na clínica, né? Deixa eu ver aqui, o J. Silva perguntou, toque de chapéu realizado nas igrejas funciona como uma terapia espontânea, onde muitas pessoas, através do contexto religioso, conseguem a cura para os males psíquicos. Isso é fato, viu, J. Silva? É fato, né? Com certeza é isso. E o que eu falo é que bom que está dando resultado, né? Ainda bem que está dando resultado, mas com certeza é isso. Bom, então, galera, eu quero aproveitar aqui para dizer para você, se tiver alguém de Goiânia ou do estado de Goiás aqui nessa live, eu vou estar em Goiânia nos dias 28 e 29 agora de outubro, ministrando um curso de hipnose clínica, mas claro que eu vou abordar um pouco de clássica, porque não tem como se fazer clínica sem conhecer clássica, nem como fazer clássica sem conhecer clínica. Eu falo que sempre é bom se conhecer as duas, né? E nesse curso eu sempre faço um atendimento com um dos alunos que queiram, né? Dentro do curso. Então eu pego todo o protocolo que eu uso, eu esqueço que ele é o aluno do curso, trato ele como paciente e faço desde a anamnese até a primeira sessão, final da primeira sessão, que é o mais importante. Então eu faço um tratamento ao vivo, um dos poucos cursos que você vai ver isso, um tratamento clínico ao vivo e durante o curso. Para quê? Para explicar como que eu uso, para mostrar a tonalidade de voz, como é importante a tonalidade de voz durante um tratamento clínico. Vocês não fazem ideia. Em alguns momentos você mudar o tom de voz, em algum momento você sugestiona, em alguns momentos você ordena o subconsciente da pessoa, né, para buscar o resultado. Então, para que as pessoas vejam de perto como que eu faço. Então eu tenho feito isso e tem dado um resultado espantoso, estrondoso clinicamente. Então o que eu quero dizer aqui? Você que mora no estado de Goiás e tiver interesse, eu quero falar duas coisas. Inclusive eu quero falar uma coisa que comentaram hoje comigo no privado, me mandaram uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: eu ia fazer seu curso, olha só, mas eu vi que você tem pouco assinante no YouTube. Galera, eu falei para a pessoa, o que eu respondi para ela, educadamente, né? Tem hora que dá vontade de perder a linha, mas eu fui educado demais e disse para a pessoa o seguinte: você quer um curso com quantidade ou você quer um curso com qualidade? Realmente eu tenho poucos assinantes no canal, acho que 600 e poucos, mas eu tenho qualidade. Quem assina o canal do YouTube são pessoas que fizeram curso, psicólogos, médicos, que eu estou sempre mandando novidades. Então, eu tenho pessoas que realmente estão comprometidas com a hipnose, né?
Então, quando a pessoa me disse isso, que não ia fazer o curso, só por causa do número de assinantes que eu tinha no canal, eu dei risada. E acho que muitos aí vão dar risada e concordar comigo sobre isso. Eu tenho 26 anos, eu comecei a fazer hipnose em 1991. Claro que de lá para cá, eu comecei a colocar em prática lá para 96, 97, que eu comecei a fazer mais hipnose ainda, né? Mas esses anos de experiência, eu aprendi muito e aprendo todos os dias. Eu aprendo muito mais quando eu estou dando aula do que quando eu estou sentado como aluno. Eu aprendo com alunos que vão ao curso. Porque um tem uma ideia. Eu estava em Campinas e aprendi algo com algum dos alunos lá. Sempre vai ser assim. Né? Eu não sou, nem nunca fui, nem quero ser melhor do que ninguém. Ninguém. O meu protocolo é muito bom, porque eu uso e funciona. Eu já atendi mais de 4.000 pessoas. Então, o protocolo é bom porque funciona. Não é que eu quero dizer que o protocolo é melhor que os outros, mas é um protocolo meu. Eu criei esse protocolo, tenho colocado em prática, tem funcionado e tem dado resultado para as pessoas. O que eu quero é resultados. Não importa. Esses dias me perguntaram se o paciente fantasiar uma história. Não importa. Não importa se ele me contar uma história fantasiosa ou mentirosa. O que importa é o resultado que eu vou trazer em cima da fantasia que ele me contou. Então, galera, o que eu queria saber aqui, ó, alguém colocou aqui mais um comentário, o Matusalém, é bom isso, qualidade, é tudo aí, amigos. Então, gente, uma pessoa dizer para você que não vai fazer seu curso, porque você tem pouco assinante no canal, o cara tinha que olhar e falar o seguinte: eu não vou fazer seu curso porque eu vi um depoimento de um cara que fez seu curso e disse que não presta. Aí eu vou ficar preocupado, né? Então tem depoimentos meus no YouTube, no meu canal do YouTube, no Facebook eu coloquei vários depoimentos, são de médicos, advogados, psicólogos, enfim, de várias profissões e até pessoas que não são de nenhum segmento terapêutico ou nem trabalham na área da saúde, mas que fez o curso. Então o que eu quero dizer para vocês é, se você quer um curso de qualidade, né, não estou aqui dizendo que os outros não são, por favor, tá? Mas você quer um curso com qualidade, um curso com 90% prática e 10% teoria, pode fazer o curso que você vai gostar. Minha filha fica aparecendo toda hora, tampando o rosto com o caderno ali. Porque eu tive que passar ali. Oi? Oi, tudo bem? Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é, se alguém de vocês quer fazer alguma pergunta sobre isso que a gente falou agora, sobre esse tema, sobre como explorar a fé, e eu garanto, gente, quem fizer o curso, da segunda-feira, o curso acaba domingo, na segunda-feira você pode colocar em prática isso. O curso é muito bom, então o curso que eu estou convidando vocês a fazerem presencial, quem mora no estado de Goiás e quiser fazer o curso, até quem mora fora e quiser fazer, o curso acontece nos dias 28 e 29 de outubro agora, tá? Na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E também quero dizer para vocês que eu estou para lançar aí, com a ajuda de um grande amigo lá do Canadá, o Adair o nome dele. Adair, se você estiver ainda online assistindo, manda um oi aí. E nós estamos lançando em parceria um curso online, né? Agora, por que eu demorei esse tempo todo para lançar um curso online? Porque eu quero lançar um curso online onde você vai assistir um vídeo após o outro, e quanto mais você assistir os vídeos, mais interesse você vai ter pelo curso. Eu não quero um curso onde eu fico 1 hora num vídeo te falando sobre teoria e não te ensinando. Eu quero gravar os vídeos onde eu vou te ensinar a fazer hipnose. Tanto que eu, em parceria com o Adair Júnior, que está aí online, acabou de mandar um ok, nós vamos lançar em parceria em breve um curso de hipnose clínica em apenas 7 aulas. Nós vamos fazer um desafio para todo mundo. Em 7 aulas você vai aprender a hipnotizar qualquer pessoa com segurança, em qualquer lugar. Seja com barulho, sem barulho, não importa. Você vai hipnotizar qualquer pessoa que queira ser hipnotizado. E nesse curso de Goiás, você vai aprender os 7 passos para hipnotizar com total segurança. Você vai poder hipnotizar as pessoas na clínica, se você estiver trabalhando clinicamente, na rua, no shopping, em qualquer lugar. E com segurança. Isso é que é o mais importante, tá? Então, ó, Goiás, cidade de Goiânia, 27 e 28. 28 e 29 de outubro.
nós vamos então realizar esse curso presencial. O Marcos Além está dizendo aqui, vamos remarcar uma data para Rio Claro, já com o CRT da promoção, pensa e me chama. Ok, o certificado de registro terapêutico, até quero falar sobre esse CRT, que as pessoas têm perguntado assim, ó, CRT, as pessoas já pensam que é Conselho Regional de alguma coisa, né? E CRT, quando você vê, por exemplo, a carteira do Sindicato dos Terapeutas, colocava CRT. CRT, e aí disseram, não pode usar CRT porque CRT é de Conselho Regional de Terapia, se fosse que não existe. CRT significa Certificado de Registro Terapêutico, e isso pode, e o Instituto faz isso. Tá? Então hoje eu tenho um instituto já desde 2010, que é o Instituto de Estudos e Pesquisa sobre Hipnose e Mistérios da Mente. Né? Aí você pode entrar no site www.misteriosdamente.com.br. Galera, eu quero então dizer para vocês o seguinte, eu queria que alguém falasse alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre hipnose e religiosidade, o que vocês tiverem de dúvida, eu estou reservando esse tempo para responder perguntas. Eu falo para vocês que eu sou um cara bem coerente, tá? Se você me fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu não vou falar para você algo que eu não saiba responder. Eu vou ser humilde o suficiente para dizer para você que eu vou pesquisar a sua pergunta e vou mandar por mensagem, por e-mail, vou mandar a sua resposta, tá? Mas o que eu souber responder dentro daquilo, desse tema que a gente falou, eu quero que vocês fiquem à vontade, façam pergunta, nós estamos aqui num debate. Quando nós fazemos uma live, eu sempre disse isso para as pessoas, uma live não significa que o Adam está ali para ensinar alguma coisa, não. Uma live significa que nós estamos fazendo um debate democrático, um debate e uma troca de ideias sobre esse tema, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu quero que vocês me perguntem. Enquanto isso, eu queria agradecer do fundo do meu coração cada um de vocês que participaram dessa live de hoje, e eu vou fazer sempre essas lives agora. Uma vez por semana vai ter live, depois a gente vai aumentar para 2 vezes por semana, depois até 3 vezes por semana, tá? Então, semana que vem, na próxima terça-feira, nós já vamos fazer uma outra live, né? Aí eu quero que vocês sugiram para mim aí por mensagem, por WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp eu vou deixar no comentário depois, ou me mandem uma mensagem por inbox. Qual é o tema que vocês querem que nós abordamos? E nós vamos abordar um tema, né, onde todos fiquem satisfeitos. Então nós estávamos falando aí com a Mônica, que falou um pouquinho sobre religiosidade, né? Eu quero que vocês então me digam aí se ficou alguma dúvida, se alguém de vocês quer fazer alguma pergunta sobre este tema de hoje, hipnose e religiosidade. E enquanto vocês pensam em formular uma pergunta, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma novidade para as pessoas que forem fazer o curso aí na cidade de Goiânia, nos dias 28 e 29 de outubro, tá? Os primeiros 10 inscritos já tem um desconto absurdo, absurdo, vocês não fazem ideia. Por quê? Gente, não adianta. As pessoas falam, você cobra barato para ensinar hipnose. Não adianta ficar aí também cobrando caro, explorando as pessoas. Eu gosto de cobrar um preço justo, né? Então, eu falo para você que se você acabar o curso no domingo e disser para mim que você não aprendeu nada, que você não absorveu nada do que foi falado, a gente devolve o investimento que você fez, porque eu não cobro caro. O curso é barato e tem qualidade. Eu vou conectar aqui o carregador no telefone, vou ter que mudar o ângulo aqui para falar com vocês antes que a bateria caia. Vamos ver aqui, eu acho que a luz aqui vai atrapalhar um pouquinho, então eu vou ter que mudar aqui. Aí, ficou bom. Então, galera, alguém quer fazer alguma sugestão para a próxima live de terça-feira? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu espero ter contribuído muito com vocês, né? Dizendo para vocês um pouquinho do que eu uso dentro do consultório, um pouquinho do que eu uso como hipnose clínica e os resultados fantásticos que tem dado, tá? Ok? Então, olha, quero agradecer demais aí a Daniela Sena, que acabou de entrar, né? Matusalém, muita procura aqui, meu amigo. Ok. Matusalém, então vamos dar sequência, vamos remarcar aquela data sim. Estou aguardando você me chamar no WhatsApp aí para a gente definir uma data. A gente faz uma live também sobre o curso aí na cidade de Rio Claro, em São Paulo. A gente ia fazer uma vez, acabamos não conseguimos fazer. Então o que eu quero dizer para vocês, o meu objetivo, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando eu vou montar um curso, o meu objetivo é ensinar, né? É ensinar aquilo que eu uso. O que eu vou ensinar para vocês é o que eu uso, coloco em prática todo dia em clínica, tá? Então, eu fico aguardando aí o Matusalém entrar em contato comigo. Galera,
Se ficou bom para você, se não ficou nenhuma dúvida, eu quero desejar do fundo do coração uma boa noite para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até terça-feira com a próxima live. Escolha um tema, hein? E ó, Goiânia, 28 e 29. Gente, antes de encerrar, quero que vocês apertem aquele botãozinho de curtida para mim ficar vendo aquele monte de negócio passando aqui na tela aí. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eu quero ver vocês aí apertando as curtidas, apertando aí. Isso, galera, valeu. Bom, galera, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, beijo na coração de cada um. Vamos que vamos, terça-feira tem mais.